Fala aí, músicos e musicistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sua Aula Musical. E vamos ver aqui uma dica simples, fácil e rápido sobre a diferença entre nota, intervalo e acorde. Vamos nessa? Bom, neste vídeo a gente vai falar sobre a diferença entre nota, intervalo e acordes. Isso é uma informação simples, é para quem está começando, é uma aula bem simplesinha, de assunto fácil. Na verdade, uma dica, né? Ou dicas. Não é uma aula, né, detalhada sobre o assunto. As aulas a gente tem aqui, o link está na descrição, tem um curso de teoria, onde a gente explica muita coisa detalhada. Mas aqui são dicas rápidas aqui no canal e a gente vai falar sobre a diferença entre nota, intervalo e acordes. Já ouviu falar nesses três elementos, nesses três assuntos, não é isso? Então, vamos ver o que é cada um deles. Eu estou aqui com o violão para dar o exemplo, mas isso é um assunto teórico, né? É um assunto de teoria onde serve para todos os instrumentos, qualquer instrumento, inclusive as vozes, ok? Então vamos ver aqui começando por nota. A gente já sabe que a nota é a frequência do som com uma altura, né? A frequência, claro, se tem uma frequência é porque tem uma altura, tem um som definido. Quando é um ruído ou apenas uma batida, aí é um som indefinido. Mas quando tem uma frequência, seja qual for o som, se tem uma frequência com alturas, então a gente chama de nota musical, certo? E quando a gente toca essas frequências ou essas notas individualmente, ela passa a ser uma nota musical, certo? Por exemplo, aqui, ó. Pode ser qualquer instrumento, pode ser a voz, né? Lara, lara, lara. Vai ser, individualmente, vai ser nota, certo? Quando a gente toca duas notas, tanto faz ser as duas ao mesmo tempo, certo? Estou tocando de duas notas aqui, ó. Ou pode ser essas duas notas tocadas separadamente, duas notas, né? Isso, ó. Certo? Mas quando eu tenho duas notas, a gente chama de intervalo. Por quê? Porque o intervalo é a distância do som entre uma nota e outra. É a forma da gente medir o som entre as duas notas. Tá? Por exemplo, isso aqui, ó, é uma quarta justa, tá? Porque eu tenho a nota Si e depois a nota Mi. Si, Dó, Ré, Mi. Tenho quatro notas, que é um intervalo de quarta, tá entendendo? Então essa quarta é justa. Claro que esses detalhes você só vai aprender se estudar direitinho sobre intervalos, se estudar teoria. E de repente você já sabe, e aqui está reforçando aqui na informação. Mas o importante é você saber aqui nessa dica, não são esses detalhes, é você saber que duas notas são um intervalo, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui, eu tenho aqui, ó, ou tocando as duas juntas, ou uma e a outra, eu tenho um intervalo de quinta, Dó, Sol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Se essa quinta ela é justa, aumentada ou diminuta, isso aí são os detalhes do conhecimento, né? Mas, repetindo, aqui a gente tá para saber o que é intervalo. É a distância entre duas notas, ou tocadas ao mesmo tempo, ou uma e outra. Mas essas duas notas formam um intervalo. E quando a gente tem mais de duas notas, no caso, três notas ou mais, aí a gente chega no acorde. Quando a gente faz aqui no violão,
no violão, a gente, quando faz essas posiçõezinhas que a gente aprende nas cifras, né? Dó maior, Sol maior, Lá menor, Mi menor, essas cifras, elas são acordes. Elas têm que ter ali, por obrigação, pelo menos 3 notas, certo? Então, ó, pode ser maior ou menor. Vamos só conferir aqui. Eu estou contando que você, no violão, sabe essas cifras, tá ok? Se você não souber, você vai estudar e vai entender direitinho. Mas se for um teclado, um piano, a gente pode ver quando vai tocar as teclas, que toca 3 teclas ao mesmo tempo. Aí vai ter ali o acorde maior, vai ter o acorde menor, dependendo do acorde, né? Da posição que você fizer ali nas teclas. Acordeon, né? Sanfona e qualquer instrumento. Agora, claro, para se fazer notas que formem acordes, tem que ser instrumentos harmônicos. Esses que eu estou falando, violão, sanfona, né? Teclado, instrumentos de tecla, de corda, eles têm a possibilidade de se fazer os acordes e você tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. Mas existem os instrumentos melódicos que não tem como a gente fazer um acorde neles. Os instrumentos de sopro, por exemplo, né? Uma flauta, não tem como você tocar 3 notas ao mesmo tempo soprando ali. Mas você pode fazer junto com outras flautas as 3 notas, tá entendendo? Se for voz, não tem também como a gente fazer ou cantar 3 notas ao mesmo tempo. Mas eu posso formar acorde com as vozes? Posso, é por isso que existem os coros, né? Os corais, que são várias vozes ao mesmo tempo e dentro daquelas vozes nós temos os acordes, que são as notas tocadas ao mesmo tempo. No caso, as 3 notas ou mais, certo? Vamos só conferir aqui nas posições das cifras do violão para a gente ver que tem mais de 3 notas, ou pelo menos 3 notas, né? Mais de 2 notas aqui. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, essa é a posição do Dó maior, né? Para quem toca violão, quem está estudando violão. Então nós temos aqui, ó, a nota Dó aqui no baixo, Dó. Aqui nós temos a nota Mi. E aqui temos a nota Sol solta. E depois a nota Dó de novo. E a nota Mi de novo. Temos também o Mizão aqui solto. Certo? Ou seja, ó, aqui a gente tem 3 notas. Elas estão se repetindo, né? Mas tem 3 notas. Dó, Mi e Sol. São as 3 notas que a gente tem nesse acorde. Repetindo, elas estão dobradas, se repetem algumas, né? Por exemplo, aqui nós temos Dó e tem o Dó aqui, ó. 2 Dós. Mas a gente conta como um, né? Dó, tem um Mi aqui, tem um Mi solto embaixo e o Mi solto em cima. Temos 3 Mis, mas é a nota Mi. E a nota Sol solta aqui, ó. 3 notas, certo? Vamos ver aqui outra posição, por exemplo, Sol maior, para quem toca aqui violão, né? Nós temos aqui a nota Sol, nós temos aqui a nota Si, nota Ré e Sol solta, ó, Sol, Si e Ré, já apareceu 3. Si solto de novo e Sol aqui de novo, né? Apertado aqui embaixo, na primeira corda. Então o Sol maior, nós achamos aqui pelo menos 3 notas. Elas se repetem algumas, mas são 3. Sol, Si e Ré, certo? Lá menor, quando a gente tem aqui o Lá menor. Lá, o Lá solto. Aqui tem um Mi. Aqui outro Lá, por enquanto só 2, né? Lá e Mi. Mesmo que repete o Lá, mas é Lá. Então, só que aqui, ó, Dó. Então, ó, Lá, Mi e Dó. Já temos 3. E repete o Mi solto embaixo. E se você tocar no Mizão aqui em cima também, ó, nós temos Lá, Dó e Mi.
3 notas. Então todos os acordes, maiores ou menores, certo? Vão ter pelo menos 3 notas. É por isso que são acordes. Agora, nós vamos falar mais de acordes daqui para frente, nos outros vídeos, né, nos próximos vídeos. E se você quiser saber os detalhes, não perca, que a gente vai falar algumas coisas mais detalhadas. Tríade, tétrade, arpejos, né, acordes consonantes, acordes dissonantes, tudo isso vai ter vídeo falando. Sem falar que nós temos também o curso de teoria, onde as aulas serão atualizadas e tem todos os detalhes, certo, dos assuntos teóricos. No caso, quando se fala de acorde, de harmonia, vai ter lá, sim, todos os detalhes, as explicações detalhadas, para a gente aprender mais, ter mais conhecimento, para dominar mais nosso instrumento, nossa musicalidade, como eu sempre falo. Então esse foi o vídeo de hoje, bem simplesinho. Nota quando se toca individualmente, certo? Se eu faço um solo de uma música, sempre é essa, eu estou fazendo ali várias notas, mas uma após a outra, eu estou tocando as notas. Se eu faço algum trabalho na música que envolva 2 notas, ou tocadas simultaneamente, ou uma após a outra, mas eu estou trabalhando essas duas, eu tenho ali um intervalo, porque é a distância entre elas, entre as frequências. E se eu tenho mais de duas, eu tenho os acordes. Ok? Então aí, ó, não esquece de dar o like aí, de curtir, compartilhar, comentar, perguntar, movimentar aí. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais!